Muito bem, pessoal, vamos retornando aqui. Deixa eu postar aqui mais uma aula aqui. Deus abençoe o pastor Pedro, retornando conosco. Deixa eu só colocar aqui o pessoal do áudio. Pronto, agora eles vão saber o nosso áudio aqui. Deus abençoe os que estão retornando. Vamos falar de Lamentações de Jeremias, o último livro da nossa noite, né? Para a gente encerrar. E o livro de Lamentações é muito lido dentro da igreja e quase pouco comentado, né? Essa é a verdade. Então vamos lá. O que é o livro de Lamentações de Jeremias? Texto de natureza dramática, tá? É um texto de Jeremias da natureza dramática, constituído de apenas 5 capítulos. Revela um trágico momento e nos traz grandes lições. É um livro de lamentações, de tragédia, né? Vamos dizer assim, de natureza dramática, de choro, de drama, né? Do profeta Jeremias e tal. Jeremias dramatizou muita coisa, e no caso dele eu concordo, porque ele sofreu muito, né? Ele sofreu demais, ele apanhou, nós vimos toda essa história aí, vocês estão acompanhando no livro comigo aí, tá? Então vamos lá. Livro de Lamentações é no hebraico conhecido como Eka, ou seja, cântico fúnebre, né? Assim como alguns hinos da nossa harpa cristã é conhecido como Eka, cântico fúnebre, o livro de Lamentações também é um livro fúnebre da Bíblia, né? Por quê? Porque a Septuaginta classificou ele assim, tá? Lamentationes, que na Vulgata Latina, que significa, né? Possui 5 poesias, sendo que 4 são acrósticos, cada versículo começa com uma letra hebraica, tá? Esse livro, cujo conteúdo básico narra a situação desoladora e agonizante em Jerusalém, a crença dos moradores de que tudo era consequência de circunstâncias naturais da vida, e as afirmações de Jeremias que o sofrimento da nação era resultado da desobediência do povo. O que é o livro de Lamentações? O povo falando que o sofrimento deles é circunstâncias da vida. E Jeremias dizendo, não é circunstância da vida. Tá? Deixa eu pegar um negócio que eu perdi aqui. Não é a circunstância da vida, é o pecado de vocês. Então o livro de Lamentações é um contraste aí. O povo dizendo que o sofrimento é coisas da vida, e Jeremias afirmando que é o pecado do povo. Para vocês verem o tamanho da cauterização da mentalidade do povo. É o que nós falamos de muito hoje, aqui nessa noite, né? Nós comentamos muito sobre isso hoje aqui. O mundo está no caos, e alguém diz assim, é consequência, é desmatamento, não sei o que tem, irmãos. Claro que tudo isso, né, tem o seu malefício, mas todos nós sabemos que a causa disso aí é o pecado. É o pecado. E o pecado tem que ser combatido, o pecado tem que ser enfrentado, tá? Então olha aí, embora expresse lamentações, também fala de graça de Deus. Então o livro vai apresentar momentos de lamentações, de choro, de drama, de cânticos fúnebres, mas ele vai apresentar um momento aí de graça, da manifestação da graça de Deus. Eu perdi minha Bíblia, acho que caiu aqui. Ah, tá aqui, deixa eu achar minha Bíblia aqui, pessoal. Estou mais perdido que tudo hoje aqui nesse quartinho. Aí eu faço o vídeo aqui onde a Meire trabalha, no cantinho dela, do ateliê dela aqui. Ela monta os laços aqui, ela fica o dia todo aqui, sentada nessas 2 mesas aqui onde eu tô, fazendo os laços dela. E aí eu chego de sexta-feira à noite, eu tomo posse, né? Eu chego aqui para usurpar o lugar dela e fazer as minhas lives aqui, as gravações do vídeo, é tudo nesse cantinho aqui. E aí a bagunça dela tá aqui, e aí eu fico perdido aqui também com a minha. Então vamos lá. Então olha o que diz aí Lamentações 3, 22 e 27. É um texto que eu gosto demais. Lamentações 3, 22 e 27. Eu vou ler com vocês, tá? Que ele fala assim, ó. As misericórdias do Senhor, não é nome não, isso é uma letra em hebraico, tá? As misericórdias do Senhor não são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que se atêm a ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e guardar em silêncio a salvação do Senhor. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Olha que mensagem de esperança, irmão. No meio de todo um caos, Jeremias libera uma palavra dessa, uma palavra profética dessa, né? Depois ele vai falar e vai expressar mais um pouco abaixo aí. Quero trazer à memória aquilo que me traz esperança e tal. Então é uma mensagem de esperança, né? Então, irmãos, em meio a esse caos aí, Deus está sempre nos trazendo mensagens de esperança, né? Deus está sempre trazendo mensagens de esperança. Então vamos ver o conteúdo do livro aqui.
Eu já falei que ele possui 5 poesias, sendo 4 acrósticas, que começa, cada versículo começa com uma letra hebraica. Bom, vamos ver isso aqui. Na página 80 vocês vão ver aí, ó. Esse livro, para melhor compreensão, pode ser dividido por temas. São eles: a triste condição de Jerusalém, Lamentações 1, capítulo 1, verso 1 a 22. Segundo, o castigo de Jerusalém, Lamentações 2, versículo 1 a 22. A preservação e a esperança nacional de Judá, Lamentações 3, verso 1 e 63. A justa ira de Deus, Lamentações 4, verso 1 e 22. E por último, o último tema aí, a confissão de pecados e a confiança em Deus, Lamentações 5, verso 1 a 22. Então esse livro ele traz esses 5 temas aí. Cada fase, cada tema aí mostra uma fase de Israel sendo entregue na mão dos babilônios, dentro da Babilônia, sofrendo e tal, e tal, e tal. E Deus se retrazendo esperança para eles, tá? Então vamos lá, Lamentações capítulo 1, verso 1 a 22, vai trazer a triste condição de Jerusalém. Vamos falar disso aqui. Foi o primeiro poema do livro de Lamentações. Mostra a princípio o resultado dos pecados cometidos por aquele povo. Abandono de Jerusalém, a redução do número de pessoas, tá? Escravidão, fome, lembrança dos tempos de riqueza e o templo profanado pelos pagãos. Esse cântico foi cantado já dentro da Babilônia. Tá? Eles vão chorar porque Jerusalém está abandonada, o patriotismo judaico é muito grande, a redução do número de pessoas foi muito drástica, muita morte, escravidão, fome, tá? Lembrança dos tempos de riqueza, como era bom o nosso tempo, e o templo profanado pelos pagãos. Acho que dentro de tudo isso aqui, a maior tristeza de Israel, pessoal, foi o abandono de Jerusalém, porque eles são muito patriotistas, né? Muito patriotas, extremamente patriotas, e tiveram que abandonar e vão retornar para Jerusalém em totalidade apenas no milênio, tá? No milênio, totalidade. Hoje existe aproximadamente 14 milhões de judeus no mundo, nós temos mais de 7 bilhões de pessoas no mundo. E temos apenas 0,2% dessa população mundial judaica. Ou seja, dos 7 bilhões de pessoas no mundo, 14 milhões são judaicas. Pouco demais para um país que tem uma promessa do tamanho de Deus. Olha para você ver, irmão, o tamanho do pecado de Israel, o que levou a eles a serem, tá? Um povo desse tamanho. Uma promessa enorme. Deus falou para Abraão: Abraão, sai da tua tenda, vai que eu vou te mostrar as estrelas. Conta, não dou conta de contar, Deus. A tua nação é essa, vai ser grande, enorme. Vou fazer vocês muito prósperos, vou dar tudo a vocês. E hoje no mundo, 0,2%, 14 milhões de pessoas são judaicas de sangue, né? Judeus de sangue mesmo. Ou seja, não tem a sua terra, vão completar essa sua volta só no milênio, tá? Quando verem Jesus e reconhecê-lo como Messias. Então, ou seja, das quedas mais duras para eles foi isso: abandonar Jerusalém por causa do seu patriotismo e, por último, ver o templo profanado por pagãos, tá? Epitáfio Antípico, né? Ele lá no tempo dos Macabeus ele profanou o templo também. Ele sacrificou um porco em cima do altar do templo de Israel. E isso é uma afronta, irmão. Então eles tiveram que ver essa vergonha, tiveram que conviver com isso, tá? A mesma coisa a gente vê alguém chegar na nossa igreja, a justiça chegar lá e mandar fechar a porta. Fecha a porta da igreja, quem manda aqui agora é o juiz. Que é isso, irmão? Né? Que é isso? O juiz chegar, alguém chegar e mandar dentro da nossa casa. Então não pode, irmão, tá? E foi uma vergonha. O segundo lamento é o castigo de Jerusalém, capítulo 2, tá? Que o segundo poema descreve a calamidade que havia em Judá e Jerusalém e a hostilidade de Deus contra o seu povo. Por que Deus nos abandonou? Por que Deus... Jerusalém está abandonada, Judá está despovoada. Que tragédia. Tragédia mesmo, irmão, porque não arrependeram do pecado. Não se arrependeu do pecado, vai viver tragédia mesmo. É tragédia, um abismo chama outro abismo. Então essa era a lamentações do segundo cântico. O terceiro cântico, tá? Olha para vocês terem ideia, aí na página 81, fala desses cânticos aí, ó. O cântico 2, as estruturas físicas e sociais foram destruídas. A pilhagem na cidade não poupou nem mesmo o templo. As nações vizinhas escarneciam de cidade de Jerusalém, causando profunda humilhação e lamentação por parte de Jeremias. É mais ou menos o que aconteceu
com o 11 de setembro de 2001, quando as torres gêmeas dos Estados Unidos foram atacadas por Bin Laden e abalou o berço do coração dos Estados Unidos. Teve muita gente que achou graça. Bem feito para eles. Povo arrogante, irmão, nós nunca podemos desejar isso para uma nação, principalmente para Jerusalém. A Bíblia diz que para Jerusalém a gente tem que fazer, sabe o quê? Orar para Jerusalém, haja paz em Jerusalém, desejar isso, que haja paz em Jerusalém, orar por Jerusalém. Essa é a ordem bíblica. Jamais, quando acontecer uma tragédia lá, podemos nos vangloriar por causa disso. Tá? Então, irmãos, é isso aí. Tá? A preservação e a esperança nacional de Judá é a terceira lamentação. O terceiro poema apresenta Jeremias, um representante do povo, ciente das condições da destruição de Judá, dos erros cometidos pelo povo e dos castigos justos para esse. Então Jeremias está dizendo assim, olha, vocês estão pagando a dívida que vocês comprou. Tá? O terceiro poema apresenta Jeremias, mas além disso mostra uma esperança de salvação delineada pela misericórdia e pelo amor de Deus para com o seu povo. Lamentações 3 vai mostrar Jeremias falando, né? Deixa eu achar aqui Lamentações de novo para me ler com vocês. Lamentações 3 e 22, e fala da misericórdia, e depois ele vai falar aqui, deixa eu achar aqui Lamentações 4 e 22, não, 3, né? Então no 3 aqui, aqui ó, verso 31, tá? Ele fala assim, porque o Senhor não rejeitará para sempre, pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias, porque não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Ou seja, Deus não faz isso por bom grado, Ele faz isso para corrigir. Tá? Para corrigir. E depois ele continua falando disso aqui. Tá? Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do abismo do fel. Minha alma certamente se lembra. Tá? Verso 20 aí. Aí ele vai falando, pessoal. No capítulo 3 aí vocês vão ver aí. As tristezas de Jeremias, ele convida o povo a reconhecer o seu pecado e a voltar para Deus para obter misericórdia. Tá? Então ele chora por causa do pecado do povo. E a gente também sofre, irmão. Quando um irmão nosso da igreja cai, né, que ele tem que ser disciplinado, a gente não pode se alegrar com isso. Bem feito, quem mandou, né? Não podemos pensar desse jeito. A gente tem que falar, oh meu Deus, tem misericórdia, levanta aquele irmão de novo. Principalmente se for um obreiro que caiu aí em pecado, a gente tem que ter misericórdia, irmão. Né? Deus, ajuda o irmão, para que pelo menos ele levante, a sua alma não vá para o inferno, né? Que ele se arrependa do seu mal. Então a gente tem que ser dessa forma, tá, irmãos? Da mesma forma que Jeremias aí. Depois ele vai falar aí no capítulo 4 a justa ira de Deus, porque o povo não tinha do que reclamar. O quarto poema descreve os horrores do cerco de Jerusalém e as motivações mentirosas produzidas pelos falsos profetas, que diziam que o cativeiro ia durar 2 anos, de que a cidade não seria destruída, contrariando as previsões de Jeremias. Não, nós estamos negociando aí com Babilônia, com Nabucodonosor, é só 2 anos, a cidade não vai ser destruída não, mentirosos, né? E aí ele vai falar assim, a justa ira de Deus, a ira de Deus foi justa sobre vocês, as grandes aflições de várias classes de pessoas. Tá? Olha o que ele diz aí no verso 10 do capítulo 4. As mãos das mulheres piedosas cozeram seus próprios filhos. Misericórdia, irmão. Serviram-lhes de alimento na destruição da filha do meu povo. Isso aconteceu em Jerusalém também no ano 70. Não tinha nada que comer, aí vai fazer a resistência, aí morre, aí não tem o que comer, come o cadáver dos próprios filhos, irmão. Olha que coisa terrível. Tá? O verso 11 diz assim, deu o Senhor cumprimento ao seu furor, derramou o ardor da sua ira e se acendeu fogo em Sião, que consumiu os seus fundamentos. Não creram os reis da terra, nem todos os moradores do mundo, que entrasse o adversário e o inimigo pelas portas de Jerusalém. Eles duvidaram, tá? Duvidaram. E aí, irmão, entrou o inimigo em Jerusalém e acabou com todos eles, tá? E aí ficou apenas a lamentação, tá? A lamentação aí deles chorarem, né? Dizendo, Senhor, o que será de nós, né? O que será de nós? E aí, para a gente encerrar nossa noite, o último é a confissão de pecados e a confiança de Deus. Ele fala assim, olha, vamos confessar pecado, gente? Vamos confessar e vai dar tudo certo. Se confessa, alcança misericórdia, né? E aí ele cita o seguinte, o quinto e último poema apresenta um forte apelo a Deus para que considere a situação da nação e tenha misericórdia. Nessa oração há confissões de pecado e sinais de esperança. Aí você vai ver a foto aí, Muro das Lamentações. Única parte ainda existente dos antigos muros de Jerusalém dos tempos bíblicos. Tá?
a última parte do muro, e esse povo chora até hoje lá, né? Eu não tive a oportunidade de Israel para conhecer, mas a gente vê pelos vídeos, né? Esse povo chorando aí e confessando o seu pecado. E aí, irmão, a Bíblia encerra dizendo que eles não reconhecem Jesus como Messias, mandaram matar Jesus, e além disso, a Bíblia diz que naquele dia, no Armagedon, quando o anticristo e o diabo vieram atacar Israel, e a Bíblia diz que as nações, todas as nações do mundo vai empreitar contra Israel. Na escatologia eu vou falar disso para vocês. Armas e canhões, todas apontadas para Jerusalém. Jerusalém, para você ter ideia, ela é tão pequena que num avião a jato você atravessa Jerusalém. Se você atravessa o país de Israel num avião a jato em 3 minutos, em menos de 3 minutos, 2 minutos e pouco, você atravessa o país num jatinho, tão pequeno que o país é, tá? E as nações do mundo inteiro viraram os canhões para Jerusalém. A Bíblia diz que Israel vai se arrepender no Armagedon, no vale de Jezreel, vai se arrepender e vai clamar a Deus. E aí a Bíblia diz que Jesus desce no Monte das Oliveiras, as armas viram para Jesus. Aí quando as armas viram para Jesus, Jesus libera a palavra e põe todo mundo no chão, de joelho, para confessar que Ele é o Senhor, para que se cumpra a palavra. Tá, irmãos? E Israel naquele dia, até Israel vai bater o joelho no chão, junto com os inimigos, vai dizer, só o Senhor é Deus. A diferença é que Israel será salvo e que os adversários serão derrotados e lançados no lago do fogo e do inferno para todo sempre, para a eternidade. Tá, irmãos? Eu vi um pastor pregando sobre a eternidade esses dias e um negócio tremendo. Ele disse assim, olha, você já imaginou passar 25 anos da sua vida? Pensa passar 25 anos na eternidade. Pensa, aí você soma 25 vezes 3 e vai somando, vai somando. E chegou uma conta, deu 125 mil anos. Você está vivo e está na eternidade no inferno. É uma coisa terrível o inferno, né? Ninguém deseja ir para lá. Mas o diabo quer levar muita gente e está conseguindo. Mas enfim, gente, essa é a nossa história de hoje, tá? Jeremias, o profeta aqui teve motivo para chorar, tá? Chorou muito, apanhou muito, sofreu muito. Trouxe uma mensagem dura. Não quis até momentos de fraqueza. Deus, eu não quero entregar, mas Deus diz, eu sou contigo, eu te escolhi, não tem jeito, você está amarrado comigo. Você é o homem que eu escolhi para fazer essa obra, vai que eu vou te garantir. E apanhou muito, como Paulo apanhou, Jesus apanhou, sofreu muito. Mas no final, ele de fato viu a destruição acontecer, viu o juízo descer, sofreu por causa disso, escreveu lamentações por causa disso, mas no final ele viu e Deus falou para ele, olha, eu tenho uma palavra de esperança, tá? Traz à memória aquilo que te traz esperança. Vamos relembrar dos momentos da nossa adoração a Deus e Deus vai nos restaurar, tá? E a Bíblia diz que isso vai acontecer no milênio. Eu tenho certeza que a igreja vai ser participante disso e nós vamos dar glória ao nome de Jesus, porque lá todos vão ter que reconhecer que Ele é o Senhor, tá? Bom, gente, essa é a nossa aula de hoje. Eu quero encerrar aqui orando por você, em nome de Jesus, pedindo a Deus uma bênção sobre a tua vida. E semana que vem vamos falar do nosso próximo profeta, Ezequiel. Ah, irmão, Ezequiel é bom demais. Estudar Ezequiel, Vale do Aço Seco, Rio Quebar. Ah, tem muita profecia boa ali. Ezequiel 8, vamos falar das tatuagens, viu? Você que tem curiosidade para saber se pode pôr a tatuagem ou não. O crente pode usar a tatuagem, sim ou não? Ezequiel capítulo 8 vai falar para nós se a gente pode ou não pode, viu, gente? Vamos falar desse livro fantástico semana que vem, tá? Eu quero orar por você. Não repara a bagunça aqui não, pessoal. O pessoal tá brincando ali na sala, mas às vezes pode sair um barulho aí. Mas eu vou orar por você para a gente encerrar assim mesmo. E Deus vai dar vitória para todos nós, tá bom? E lembrando que semana que vem a gente volta a falar desse livro maravilhoso. E vamos falar do profeta Ezequiel, fantástico Ezequiel. E eu tenho certeza que nós vamos nos alegrar muito com esse profeta aí, tá bom? Curva a sua cabeça e ora comigo. Pai, em nome de Jesus, eu oro em favor de todos os ibadianos agora que assistiram a nossa aula, que ouviram a nossa aula pelo áudio, que tem nos acompanhado, ó Pai, na sua casa, no seu trabalho, enfim, tem nos acompanhado, tem lido o livro, tem buscado aprender da tua palavra. Pai, abençoe cada ibadiano, dê uma semana vitoriosa, abençoe os pastores da igreja, Senhor, de Bom Despacho, de Moema, do Engenho, dá vitória para eles. Eles são, ó Pai, os Jeremias do Senhor lá naquela terra. São os Jeremias que clamam ao Senhor e o Senhor revela coisas ocultas que eles não sabem e que muita gente não sabe. Então, Senhor, continua revelando a eles a tua palavra, o teu poder, usando eles na tua mão, ganhando ali muitas pessoas para Jesus. Lá no bairro São Vicente, Senhor, nós citamos aqui esse bairro hoje à noite. Eu tenho certeza que lá tem congregação. Usa o obreiro que está lá, dê misericórdia para ele, Senhor. Usa a mão dele, enche ele de unção. Promove um avivamento naquele lugar para que muitas almas sejam salvas ali, também em outros bairros também. Mas hoje a oração específica lá no São Vicente, que o Senhor restaure aquele lugar, salva muitas almas ali, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos e pedimos ao Senhor,
pela vida dos que vão ministrar no final de semana. Abençoe o pastor Elvis, a sua equipe e todos que fazem parte, ó Pai, dos ibadianos, e o nome do Senhor continuará certamente sendo glorificado. Pai, nos despede em paz, e esta é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Pessoal, Deus abençoe vocês, tá? Muito obrigado pela paciência, por ter nos ouvido aqui. Estamos torcendo para a gente voltar presencial aí, tá bom? Enquanto a gente não volta, a gente continua aqui na live, e semana que vem vamos falar de Ezequiel. E vai estudando Ezequiel aí para vocês verem que tem coisa boa aí, tá bom, pessoal? Deus abençoe, um abraço a todos e fiquem na paz em nome de Jesus. Até mais.